Pessoal, bom dia a todos. Estamos dando sequência aos nossos encontros científicos e clínicos. Hoje nós teremos uma reunião que ela tem uma característica científica e o nosso convidado é o nosso colega, professor Marcelo Feijó de Mello, que é professor livre-docente aqui do nosso Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica, da Escola Paulista de Medicina. O professor Marcelo, ele fez doutorado, ele fez 2 doutorados no IANSP e na Unifesp, e depois ele passou um tempo de pós-doc na Brown University. E o doutor Marcelo, ele tem uma linha de pesquisa que é muito clara, que ele inaugurou, e que é uma das pessoas hoje que mais se destaca nessa área no Brasil e também no exterior. Então, é um grande prazer termos aqui conosco o professor Marcelo Feijó, que vai nos falar sobre o transtorno do estresse pós-traumático pós-estupro. Obrigado, Feijó, por ter aceito o convite. Com a palavra. Obrigado. Então, é um prazer e é uma honra, né, sempre a gente apresentar nessa reunião, que nesse novo formato tem feito um sucesso muito grande, inclusive com colegas no exterior, né, que têm apresentado. Então, é um prazer, né, estar aqui com vocês, e mesmo que virtualmente, é sempre bom a gente conversar com os nossos amigos. Antes de tudo, né, assim, o Jair fez essa introdução. Eu comecei esse grupo de estudos, né, do PROV, e o grande incentivador para que montasse um grupo de estudos em estresse pós-traumático foi o Jair, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, ele falou, vai estudar isso, né, da violência. A violência já tem uns níveis muito elevados aqui no Brasil, então foi o grande incentivador. E a partir de um projeto temático da FAPESP, em que o Jair foi o investigador principal, que se solidificou essa ação do PROV em pesquisa. Eu vou falar especificamente hoje de um projeto temático, né, que já está no seu 4º, 5º ano aprovado pela FAPESP, onde nós falamos sobre o TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático pós-estupro. Um pouco eu vou falar sobre o PROV antes de começar, né, que é um serviço de assistência e pesquisa em violência e estresse pós-traumático, que completa 16 anos agora aqui no CAISM. Esse é o grupo atual, né, dos coordenadores. Existem algumas pessoas que ainda não estão na foto, né? Quando nós tivermos fora da pandemia, vamos renovar aqui a foto. Atualmente, a coordenadora, já desde 2018, é a Andrea, né, que é a coordenadora do PROV. O PROV, ele tem uma ação também na formação de recursos humanos. São 25 mestrados, 10 doutorados, sendo que 4 bolsas sanduíches com pessoas que foram para fora, Estados Unidos, para a França, e agora nós temos um aluno lá, o Bruno, que está na Holanda, né? Foram 4 pós-doutorados também que aconteceram no PROV. Para falar, né, da violência, acho que todos sabem, né, e convivemos com esses dados horríveis, né, da violência no Brasil. Tem aqui um infográfico, né, do Atlas da Violência, que mostra, né, os números dessa violência que o Brasil tem de uma maneira endêmica já há algumas décadas, né? Os números de homicídios são dos mais elevados do mundo, né? Teve uma redução em alguns estados, de 2019, dos 18 para 19, como São Paulo veio numa decrescente, e apesar de alguns estados do norte ter um crescimento, né, ainda da violência, e infelizmente durante a pandemia parece que esses números de algumas violências aumentaram bastante.
O que interessa aqui para a gente é falar um pouco sobre a violência de gênero, né? A violência contra as mulheres, especificamente. O feminicídio, ele é um dado que é muito significativo aqui no país, apesar da grande maioria das pessoas que são assassinadas são homens, né, e negros e de classe mais desfavorecida. As mulheres têm um número muito grande de assassinatos e tem um padrão diferente. Enquanto que a morte dos homens está relacionado à guerra, ao tráfico, a morte das mulheres tem um outro significado, né? Nós temos um número muito grande, né, que vem aumentando também, principalmente também em minorias, né? Então, é um número bastante assustador de feminicídio. Especificamente sobre a violência contra a mulher, a gente tem que pensar em dados que são invisíveis, né? Porque não são registrados, são dados que estão por trás de uma barreira, de uma cultura onde a mulher tem dificuldade de procurar ajuda, de procurar a sua defesa. Então, o número dessa violência ela é muito chocante. Se você faz uma pesquisa onde se pergunta às pessoas, né, a grande maioria das pessoas já viu uma mulher ser agredida fisicamente e acredita que essa violência aumentou nos últimos anos. Especificamente, a gente vai ver esses dados aqui da percepção das pessoas sobre a violência que está invisível e que não chega a ser relatada ou reportada ou notificada de alguma forma. Uma outra questão que também a gente tem que avaliar é sobre essa vitimização das mulheres através da violência doméstica, né? Então, aqui eu ampliei esses dados e mostrou que 29% das mulheres relatam que já sofreram algum tipo de violência no último ano, né? Sendo também que existe um aumento em algumas minorias. Isso significa, né, que 22% das mulheres, ou seja, 12 milhões delas, sofreram algum tipo de ofensa verbal, 10%, ou seja, 5 milhões, teve uma agressão física, e um número muito grave, né, porque é uma ofensa muito maior, mais grave, com mais danos à pessoa, quase 4 milhões de mulheres sofreram algum tipo de ameaça ou de ofensa sexual. Então, esses números são números muito assustadores. Durante a pandemia, houve uma queda do registro de violência doméstica pela diminuição do número de boletins de ocorrência. Mas isso não quer dizer que houve uma diminuição da violência doméstica. O fato das pessoas terem que conviver no mesmo espaço em função do isolamento social, houve um aumento do registro de ocorrências policiais e de feminicídio. Houve um aumento das chamadas a 190. Então, as mulheres não saíam para as delegacias para fazer queixas de violência em função da pandemia, mas houve um aumento do registro e as chamadas de 190, de 45%. Uma outra forma de se avaliar como está a violência doméstica, existe uma pesquisa que fez uma leitura, né, usando inteligência artificial, nas menções de violência doméstica no Twitter. Então, no tempo da pandemia, há um aumento do registro de menções de violência doméstica em 431% no período da pandemia, principalmente nos dias das sextas-feiras e no período da noite e da madrugada, onde provavelmente aí com o uso de álcool também aumenta o número consideravelmente de violência doméstica. Então, medidas indiretas sugerem que a violência doméstica durante a pandemia aumentou muito. Especificamente, né, com relação aqui, o que nós vamos falar do transtorno de estresse pós-traumático devido ao estupro, né, vai
levando para um tipo de violência muito específica, que é o estupro. E esses números aqui no Brasil têm uma realidade que é assim vergonhosa. Acho que foi a única coisa que eu pude colocar como um adjetivo, que mostram essa cultura do estupro, né, da violência sexual que existe no nosso país. Então, como que a gente entende a violência, o crime sexual? O crime sexual é a definição de uma pessoa que força, através da violência ou da ameaça, a outra pessoa ter um contato sexual. E isso pode ser desde o toque em partes íntimas, o sexo oral ou a penetração. Registrados, né, dentro do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, então ligado aos registros da Polícia Civil, no ano de 2019 foram 66.123 registros de estupros cometidos no país, o que significa um número de a cada 8 minutos ocorre um estupro no país. Existem estudos que mostram que a maior parte das pessoas que sofrem um estupro, então eu não estou falando de violência sexual ou ofensa ou violência doméstica, estou falando especificamente desse tipo de violência que é muito mais grave, 7,5% registraram essa queixa. Então a gente vai fazer uma estimativa de que esse número de 66 mil estupros registrados, o número real que está por trás, invisível, é muito maior. Então, a gente vai fazendo uma estimativa de que esse número supera os 800 mil casos de estupros que ocorrem no período de um ano no nosso país. A grande maioria, mais de 80% dessas pessoas que sofrem essa violência são do gênero feminino, e o pior de tudo é que mais da metade são meninas de até 13 anos. Ou seja, um estupro que é considerado invulnerável. Uma criança, né, adolescente, início da adolescência, que não tem capacidade de se defender. E cerca de 70% desses crimes são cometidos por pessoas do entorno, são conhecidos, que moram perto ou estão dentro da própria casa dessa pessoa vulnerável. Então, os registros e a subnotificação é tão grande porque a grande parte dessas pessoas são pessoas que são menores de idade, os agressores são pessoas conhecidas e existe toda uma barreira que vai fazer com que esses crimes sejam abafados. Mas as consequências dessa violência são inevitáveis. No Brasil, né, aqui teve um evento em 2016 que ficou conhecido no mundo inteiro, onde houve um estupro coletivo, né? Então, um estupro onde várias meninas foram estupradas por vários meninos. Isso foi filmado, né, durante uma dessas baladas e raves, e isso correu o mundo, mas causou ao mesmo tempo uma indignação. Então, essa contenção dessa violência toda está num limite, onde começa a aparecer isso e as pessoas se tornando, começam a ficar revoltadas e uma reação começou a acontecer, principalmente com as mulheres, as meninas, jovens universitárias, que saíram às ruas do país, em várias cidades do país, para lutar contra isso, mostrar essa revolta, mostrar essa indignação. Então, começou esse movimento com as universitárias, chamando as pessoas, os homens, para que reajam a essa cultura do estupro. Então, aqui no Brasil, né, no Carnaval, então começou um movimento, né? Nós não vamos deixar de ter o Carnaval, né? Espero que volte logo, porque eu também estou sentindo falta, mas dentro dessa ideia, né, de nós vamos nos divertir, e surgiu essa campanha do não é não, né? Então existe uma certa reação, né, dessa violência sexual, do estupro, de que isso vai tomando algum tipo de corpo para tentar mitigar esses números tão ruins da nossa realidade. Em cima dessa realidade, né, surgiu
uma ideia de fazer um projeto de pesquisa sobre as consequências nas mulheres que sofreram de um estupro e desenvolveram o estresse pós-traumático. Então, a gente publicou, né, esse nosso ensaio clínico e nós conseguimos uma verba da FAPESP. Em 2015, nós começamos um estudo com a parceria de outras universidades, como Ribeirão Preto, né, Unicid. Nós temos a Pérola Byton como parceiro, né, que tem o projeto Bem Me Quer, que atende especificamente as mulheres vítimas de estupro. E a gente tem os pesquisadores principais nas áreas, a Andrea Jakovski, né, professora aqui do departamento, responsável pela parte das imagens, a professora Cíntia Belangeiro, que é da parte da genética, professora da genética, a professora Dalva Poiares, com o sono, que é da psicobiologia, também professora aqui da psicobiologia, e a doutora Andrea, que é a coordenadora do PROV, que ficou responsável pela parte clínica e da neuropsicologia. Então, a gente começou esse estudo, né, com financiamento da FAPESP, e o objetivo principal desse estudo era avaliar a neuroprogressão, né? Então, as consequências neurológicas do estresse pós-traumático nessas mulheres que foram vítimas de um estupro. Teve os vários braços, né, que eu já comentei aqui. Né? A gente fez também um modelo experimental lá em Ribeirão Preto, com o Mário Juruena e o professor Norberto Carrasco. E por que a gente escolheu o estupro? Né? No PROV, a gente tem o estresse pós-traumático devido a vários tipos de violência, alguém que perdeu tentativa de homicídio, agressão física, sequestro relâmpago, porque o estupro é um fenômeno global. Ele existe em todos os lugares, em todas as culturas. E ele é extremamente prevalente ainda no mundo. Então, esse tipo de violência é conhecida em todos os lugares. Diferente do sequestro relâmpago, que a gente tem que explicar para algumas pessoas que vêm de países desenvolvidos o que significa o sequestro relâmpago. E também porque a gente quis estudar o estresse pós-traumático numa população diferente da grande maioria dos estudos que existem na literatura, que são feitos com veteranos. Então, a maior parte das pessoas são homens veteranos, com geralmente um quadro mais crônico e com muitas comorbidades, principalmente na área das dependências de substâncias. Então, nosso grupo é um grupo de mulheres jovens e que tiveram um estupro há menos de 6 meses, e levando ao desenvolvimento do estresse pós-traumático. Então, é uma característica específica desse grupo que a gente está estudando. Essas pacientes, elas vêm do Hospital Pérola Byton, onde eles têm um protocolo para atendimento dessas pessoas, e aqueles casos que eram suspeitos, né, eles faziam uma avaliação de screening, eles eram encaminhados para o PROV, onde a gente fazia uma avaliação inicial para ver se essa pessoa tinha critérios de inclusão e se ela assinava o termo de consentimento, ela entrava nesse estudo e ia para uma série de avaliações em 2 dias. No primeiro dia, ela fazia a ressonância, né? Então ela coletava imagens funcionais e estruturais, né, numa ressonância magnética, e fazia, no dia seguinte, uma avaliação, nesse mesmo dia, ela fazia a avaliação também neuropsicológica. No dia seguinte, ou no outro dia, dentro do período do máximo de 1 semana, ela era encaminhada para a polissonografia, onde ela dormia, no Instituto do Sono, fazia essa polissonografia e pela manhã coletava sangue e saliva para fazer as análises genéticas imunoendócrinas que a gente fez desse estudo. Então, durante essa entrada no baseline, ela fazia uma série de avaliações. Junto com essas mulheres, tinha um grupo controle, né, o grupo controle pareado por idade, né, de mulheres que também fizeram essas avaliações no baseline.
As pacientes com diagnóstico de TET entravam, então, no ensaio clínico controlado, comparativo, em que ela poderia entrar num grupo que ela receberia uma psicoterapia. Essa psicoterapia era a psicoterapia interpessoal adaptada para o estresse pós-traumático, ou elas usariam a sertralina, que é uma droga, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, numa dose terapêutica de 50 a 200 miligramas, que seria avaliada pelo clínico que cuidava dessa paciente, durante 14 semanas. 14 semanas ela tinha 5 encontros com os seus psiquiatras e tinha as sessões semanais das terapias interpessoais. Então, após 14 semanas, elas eram avaliadas com escalas e seguiam um tratamento as usual do PROV com relação a se as pessoas, dependendo de como elas evoluíam dentro desse ensaio clínico. Após um ano, elas repetia essas avaliações que foram feitas no baseline. Então, esse é o desenho do estudo, né? Aqui é o estudo, é um ensaio clínico, né? Como ele foi feito, e alguns dos resultados que a gente teve até agora, né? Muitos desses resultados ainda não foram publicados e muitos dados a gente ainda está analisando e pensando sobre como melhor interpretar esses resultados. Acho que esse exercício de juntar esses resultados já foi muito interessante e acho que o nosso grupo vai se beneficiar, porque a gente vai começar a fazer estudos usando imagem com a genética, neuropsicologia, imagem, sono, e fazer o cruzamento desses vários marcadores. Nós não encontramos diferenças com relação à espessura cortical do grupo controle com o grupo das pacientes com TET. Então, foram avaliadas algumas áreas-alvo, né, que existem de interesse, como o símbolo, né, em várias posições do símbolo direito e esquerdo, anterior, o posterior e o rostral anterior, mas não houve diferenças com relação à espessura e nem houve diferença com o tempo. Então, depois de um ano, essas pacientes não apresentaram diferenças com relação à espessura cortical. Contudo, né, a gente tem um estudo da conectividade, então é um estudo funcional do cérebro dessas pacientes, e a gente conseguiu analisar um subgrupo, né, das adolescentes, que também foram incluídas para o estudo, e estamos analisando agora o grupo maior, que é o grupo das adultas, e nós encontramos uma redução significativa da conectividade entre o hipocampo direito e o pré-cúneus, que é um dos nós da Default Mode Network, né? A Default Mode Network é uma rede que está relacionada a um estado de repouso do cérebro, né? Então, é um momento onde a pessoa está dentro de uma introspecção, está ligado a essa teoria da mente, quando o indivíduo não tem estímulos externos e ele está voltado para dentro num repouso. Então, o que se viu é que as pacientes com TET não têm esse estado de repouso, é muito menor esse repouso comparado com as controles. Então, que existem estímulos internos, pensamentos, né, ou essa atitude de hiperatividade que não deixa que elas entrem nesse repouso, nesse estado de Default Mode Network, esse resting state, que também é chamado. Com o tratamento, houve uma melhora. Então, essas adolescentes, elas conseguiram ter uma melhora nesse estado de repouso, ou seja, com a melhora dos sintomas, né, existe uma restauração desse estado de repouso cerebral dessas pessoas, dessas pacientes. Então, a associação dessa diminuição da conectividade está relacionado a sintomas de reexperimentação. O indivíduo fica tendo pensamentos intrusivos e sensações ligadas ao trauma, que por isso que acaba quebrando esse estado de repouso que elas encontram. Um outro achado também dentro dessas pacientes é que existem
uma série de alterações neuropsicológicas no grupo com estresse pós-traumático. Então, essas pacientes apresentam alterações na capacidade de memória e memorização, no aprendizado verbal e na atenção. Esses são muito relacionados, é lógico, aos sintomas. São pacientes graves, com estresse pós-traumático de grave para severo, e que vão ter muitas alterações neuropsicológicas. Um cruzamento que nós fizemos entre as avaliações neuropsicológicas com o sono mostrou que existe uma correlação significativa entre essas alterações neuropsicológicas e as alterações do sono, sejam elas relatadas por um estado subjetivo, através da aplicação de escalas que avaliam a qualidade do sono. Então, um pior sono, né, não só pela avaliação, a percepção que as pacientes tinham dos seus próprios estados, né, de sono, como também alguns parâmetros da polissonografia. Quanto pior a qualidade do sono, o tempo total de sono, a eficiência do sono, o tempo de latência do REM aumentado, pior são os parâmetros de memória, de atenção e de aprendizado verbal. Interessante foi que no follow-up, após um ano, na medida em que há uma melhora clínica, vai ter uma recuperação dessas funções neuropsicológicas, tendo uma melhora da memória, da capacidade de abstração e da flexibilidade cognitiva. Estudando o sono, né, com relação à polissonografia, foi feito também uma avaliação mais detalhada, que faz parte do doutorado da doutora Mary, com a orientação da professora Dalva. A gente submeteu agora esse estudo, vamos ver como que a gente vai ser aceito. Então, a gente avaliou, né, essas mulheres com a polissonografia, e o que nós encontramos, né? Aqui são as escalas, né, que avaliam depressão, ansiedade, mas escalas que avaliam também o sono, né? E aqui são parâmetros da polissonografia, né? Avaliações de fases do sono REM, tempos de acordado, saturação, etc. O que nós encontramos é que existe uma correlação, uma percepção do sono, né, avaliado pelas pacientes muito pior. Elas têm uma sensação de fadiga muito grande relacionado a um sono de uma qualidade pior, e relacionado a despertares, dificuldade para adormecer. Então, o sono é altamente alterado nessas pacientes com estresse pós-traumático. Mas a gente não viu diferenças na polissonografia. Então, existe alterações na percepção subjetiva que essas mulheres têm do seu sono, avaliados por escalas. Essa escala, que é a escala de Pittsburgh, né, que foi, inclusive, a gente fez a validação dela aqui no PROV, ela é uma escala do sono específica para o estresse pós-traumático. E o que a gente viu, né, que esse delta, né, que seria o score do baseline e o score no follow-up, então a diferença, então se houve melhora ou piora. Como houve uma melhora na escala, né, no follow-up, o que estaria relacionado com essa melhora? A melhora do sono está relacionada à melhora da sintomatologia do TEPT, avaliado pela escala que chama CAPS, né, que é a escala que avalia a gravidade dos sintomas do TEPT. Importante isso, né, que a gente vai vendo a neuropsicologia, a melhora da conectividade e a melhora dos sintomas tem a ver com o tratamento. Então, você fizer um tratamento, e esse tratamento tem que ser muito também relacionado ao sono, né? O sono tem que ser tratado, e existem terapêuticas específicas para o sono no paciente com estresse pós-traumático, que você vai ter uma melhora e uma série de marcadores que a gente encontrou aqui nesse estudo. Nós fizemos também avaliações endócrinas, né? E que foi aqui, isso faz parte do doutorado da Ana Teresa, que foi nossa residente há algum tempo, hoje ela é professora lá em São Carlos, com orientação da doutora Andréia.
né? Ela publicou um artigo já no BMC e agora a gente mandou um outro para Frontiers. Vamos ver se a gente consegue emplacar. O que ela encontrou, né? Ela encontrou que existe, ao contrário dos estudos com os pacientes veteranos, onde existe uma redução do cortisol plasmático baixo, e um ACTH também diminuído, ela encontrou um aumento. Existe um aumento do cortisol, do ACTH plasmático nas pacientes com estresse pós-traumático. E isso está relacionado, dentro dessa regressão, aos sintomas depressivos, né? Nós não encontramos diferenças com relação a trauma precoce, que é uma das coisas que tem sido estudadas também na literatura. Então, além de ter um aumento do ACTH, a gente encontrou aumento do cortisol, que é diferente dos achados, em geral, dos homens, né? E esse aumento é principalmente às 10 horas da noite. O cortisol dessas mulheres é aumentado comparativamente ao grupo controle às 10 horas da noite. Isso é importante a gente pensar, porque no ciclo circadiano, quando chega no fim do dia, o cortisol tem uma tendência a diminuir e a melatonina começa a subir, entrando na fase do sono, né? E a gente vê que à noite o cortisol dessas mulheres está muito aumentado, que vai levar a essa alteração do sono, né? Ou é uma das explicações que o sono dessas mulheres não é tão bom, porque não existe a entrada, né, normalmente, como acontece. O que dá para entender que é uma mulher que fica em estado de alerta, de vigilância, com medo, né? Então ela está com esse cortisol e esse ACTH aumentado com um achatamento da curva. Na verdade, ela fica mais elevado por o tempo todo. Então, perde essa característica da ciclicidade dos pulsos de cortisol e de ACTH. Então, a gente encontrou isso e percebeu que tanto o cortisol como o ACTH estão altamente relacionados aos sintomas de TEPT, mas também aos sintomas depressivos e do cluster D. O cluster D em estresse pós-traumático são os sintomas negativos de humor e cognição. São sintomas em que a pessoa com estresse pós-traumático ela tem pensamentos negativos, ela tem a respeito de si mesmo, dos outros, um pessimismo, emoções negativas, tem embotamento afetivo, isolamento. É um agrupamento de sintomas que foi incluído no DSM-5 porque tentando entender, isso foi entendido como parte do quadro, né? São sintomas depressivos e de dissociação que a pessoa que tem o estresse pós-traumático apresenta, além de uma depressão. Então, isso faz parte do quadro. Pensando do ponto de vista evolutivo, né, que é uma das coisas que eu tenho pensado há algum tempo, por que as pessoas têm esses sintomas, são tão prevalentes, né, da depressão ou dos sintomas do cluster D, né? Se você pensar num animal que ele é atacado, né, a primeira reação desse animal, da defesa, de luta, né, então fica uma reativação. Então você tem todo um movimento de adrenalina, de cortisol, de atenção, mudanças de fluxos, mudanças metabólicas, que vão fazer com que esse animal lute ou fuja do seu agressor. Os sintomas depressivos ou do cluster B poderiam ser entendidos como um sintoma de proteção. Então, se você foi agredido pelo macho alfa, né, e você tem que ficar quieto, não ser saliente, não perturbar, então o organismo vai te isolar, vai te distanciar, vai te deixar protegido de uma nova agressão. Então, esses sintomas seriam, no início, protetivos, seriam mecanismos de sobrevivência que esse animal tem para evitar novas agressões. A grande questão do estresse pós-traumático é a persistência desses sintomas
depois de meses, anos, né? Então, inicialmente é um mecanismo saudável, mas que se perde o controle, né, desse mecanismo e ele se perpetua. Então, essa é uma das questões que vem sendo levantadas aqui pelo nosso grupo. Dentro da genética, né, que foi com a professora Cíntia, né, e um grupo bem grande, tiveram vários estudos, alguns foram negativos, né? Nós não encontramos nenhum SNVs, né, um variante de nucleotídeo único, né, os polimorfismos, associado para o TEPT, mesmo fazendo uma covariação para a presença de trauma durante a infância. Mas alguns polimorfismos, NIVs, tiveram uma tendência a uma associação significante com alguns sintomas de TEPT, né? Isso eu vou trazer mais pela frente. Então, existe uma tendência, não teve nenhum achado em que foi estatisticamente significativo, mas ficou próximo dessa tendência de associação. Todos esses achados, né, pensando na neuroprogressão, a gente está tentando fazer um raciocínio do porquê, né, desses achados dentro dessas pacientes. Esse pensamento do Ardoch, né, que foi essa publicação do Thomas Insel e do Bruce Krutberg, de tentar repensar as nossas categorias diagnósticas, né? Aqui esse exemplo que ele coloca nessa publicação do Science são sintomas depressivos, mas que a gente pode usar o mesmo raciocínio para o estresse pós-traumático. Existem pacientes com depressão maior, com a distimia, com a depressão bipolar. E mesmo esses pacientes com o mesmo diagnóstico são diferentes. Então, a gente vê aqui representado por cores, né? Azul, vermelho, roxo, em cada grupo. Eles têm o mesmo diagnóstico, mas eles não são totalmente semelhantes. Se você coloca todos os depressivos juntos e faz uma série de avaliações de biomarcadores, seja o risco genético, da atividade cerebral, marcadores inflamatórios, comportamentais e experiências de vida, cultura e ambiente, você vai conseguir separar indivíduos que tenham semelhanças em certos clusters relacionados a esses biomarcadores. E mesmo entre esses clusters, tem gradações, né, do azul claro até o escuro. Então, seria tentar repensar o diagnóstico dessas pessoas a partir dos marcadores ambientais e biológicos desse indivíduo. Então, a neurociência, será que ela vai, né, conseguir levar essa revisão da psicopatologia? Né? O Ardoch é um deles, né? E que ele fala desses domínios, e que no nosso caso, as valências negativas seriam medo, evitação, a valência positiva seria a resiliência, o domínio cognitivo, alterações da memória, da função executiva, os processos sociais, essas alterações afetivas, esses isolamentos, distanciamento, alteração da percepção do outro, da empatia, que tem processos biológicos por trás disso também, e sistemas regulatórios de alerta que ficam hiperativados. No TEPT, pós-estupro, o que a gente vê? Que é um trauma muito grave, ele é o trauma que tem o maior risco condicional, ou seja, é o trauma que mais faz com que as vítimas desenvolvam estresse pós-traumático. Ele é equiparado somente a estar em combate, né? Então, indivíduos que foram à guerra e participaram de combate, né? Então, é um trauma muito grave que vai induzir a essa resposta intensa do organismo, uma resposta de defesa, essa resposta ao estresse, com liberação de CTH, cortisol, adrenalina, uma reação imune e uma série de comportamentos inatos e aprendidos de defesa, né? Isso vai levar o indivíduo a ter essa inibição, como eu expliquei, uma insônia, né? Porque ele vai ter que ficar alerta, e um retraimento social. Então, essa resposta é de sobrevivência, ela é esperada e ela faz com que o indivíduo consiga sobreviver. Então, ela é necessária. A questão do estresse pós-traumático talvez esteja nessa permanência de uma resposta de defesa, levando a uma desadaptação desse indivíduo, que se torna um indivíduo altamente sintomático, com graves
alterações do funcionamento dele e das suas relações interpessoais. Alterações crônicas do sono, com repercussões neuropsicológicas, levando a alterações da atenção, da memória, do aprendizado. E alterações da conectividade cerebral. Tudo isso está junto, né? Tudo está levando a essa alteração da persistência de uma resposta do estresse. Algumas pessoas têm um risco maior para desenvolver esse estresse pós-traumático. O gênero é uma questão, as minorias, uma falta de suporte social, histórias de maus tratos na infância e provavelmente algumas associações de polimorfismos, de variantes de nucleotídeos únicos, SNVs, relacionados à divisão celular, que foi essa tendência que está colocada ali. Então, seriam pessoas que teriam um sistema de defesa deficitário e que, quando ele é requisitado, isso ele inicia, mas ele persiste e ele não consegue se desligar com aprendizado, com elaboração, com adaptação frente àquela situação de violência. Então, o TEPT pós-estupro seria uma manutenção da resposta de estresse, manutenção dos sintomas, com os sintomas de revivência, evitação, hipervigilância, e do cluster D, que são o isolamento, o distanciamento, inibição, que são semelhantes aos sintomas depressivos. Essas pessoas foram tratadas nesse ensaio clínico, controlado, né, randomizado, em terapia interpessoal comparado com sertralina, e elas tiveram uma melhora, né? Esses indivíduos melhoraram, né, estatisticamente, melhoraram bastante, né, essas mulheres, independente do grupo. Então, existe uma melhora, né, sintomatológica importante, né, tanto no grupo da sertralina como no grupo da terapia interpessoal. Então, foi um resultado bastante promissor, né, para essas pacientes. A terapia interpessoal, ela foi escolhida especificamente para esse grupo, porque apesar da exposição prolongada, né, que é um tipo de terapia comportamental, cognitivo-comportamental, que é o padrão ouro para o tratamento do estresse pós-traumático, para esse grupo específico de vítimas de estupro, a taxa de adesão ao tratamento é muito baixa. As pessoas abandonam, porque nesse tratamento, é lógico que é feito de uma maneira gradativa, né? Ela tem uma exposição, ela tem que relembrar esse evento traumático. E isso é muito sofrido, né? É um trauma muito sofrido. Então, existe um abandono muito grande desse estudo. Então, a terapia interpessoal trabalha mais pela relação, pelas consequências relacionais que em função do pós-estupro, né? Então, talvez ela tenha uma adesão, a gente pensou que ela teria uma aceitação maior entre os pacientes. O fato é que ela funcionou bastante com esses pacientes, tanto quanto a sertralina, que é uma droga aprovada, né, também de primeira linha para o tratamento do estresse pós-traumático. Agora, tem essa boa notícia, que se você trata e trata intensamente, com doses boas de medicação, direcionando esse tratamento, psicoterapia focada para o estresse pós-traumático, elas melhoram. Mas existem alguns marcadores, e aqui ainda é um estudo, é um resultado muito preliminar. A Ana Tereza e a Andrea e o Mário Juvena estão estudando mais essas questões. Aqui a gente tem marcadores inflamatórios. Então, é o fator de necrose tumoral, aqui a interleucina 6 e 10, está pequenininho, não estou vendo, mas são interleucinas inflamatórias, pró-inflamatórias, e o PCR, né, a proteína C reativa. Mesmo com a melhora clínica, a inflamação aumentou em todos esses parâmetros. Então, as pacientes melhoram dos seus sintomas, mas a atividade inflamatória persiste. E interessante que no baseline a gente não viu diferenças estatísticas entre os grupos. Uma das hipóteses que a gente colocou talvez seja porque existe um aumento muito grande do cortisol e do ACTH, que talvez iniba inicialmente essa inflamação desse indivíduo. Mas com o tempo,
né, isso fica destacado. Então, há uma piora desses parâmetros inflamatórios, apesar da melhora clínica. No módulo celular do estudo da genética, também a gente mandou e publicou esse artigo, onde a gente avaliou o comprimento dos telômeros, né? O telômero é uma parte do material genético que é como uma proteção desse material genético e que durante o processo de divisão celular, né, onde tem a duplicação do material genético para que a célula se duplique, né, esse telômero protege para que não hajam erros na codificação genética. Mas a cada divisão há um encurtamento desse telômero. Então, o comprimento do telômero é uma medida de envelhecimento, uma medida de envelhecimento celular. E o que nós encontramos que num ano houve uma redução do comprimento dos telômeros dessas pacientes e essa redução está associada às alterações negativas no cluster D, às alterações negativas do humor e da cognição e também do estresse pós-traumático no todo. Então, a gente tem 2 achados em que mostram que há uma inflamação persistente e um processo de envelhecimento que persiste nessas pacientes, apesar da melhora clínica. Um achado também da genética, que é uma tendência, né? Como eu falei, existem alguns polimorfismos que têm uma tendência. Teve uma avaliação que foi feita pelo grupo de enriquecimento. Eles escolheram as top 100 com menor P de associação entre os fenótipos e o que ela viu é que existe alguns genes, né, que são oncogenes, que são genes que estão relacionados a esse processo celular, né, de divisão celular, né, que poderiam ser significantes, e principalmente com o sintoma de evitação. Então, são genes ligados a essa divisão celular que parece ter uma tendência. Você vê que o P aqui nesse ajustado ele é significativo, mas os outros estão ali na tendência relacionados a esses genes que são responsáveis pelo processo de divisão celular. Então, pensando tudo isso, né, a gente tem um quadro que é muito prevalente, né, no nosso país isso é até subnotificado, e que tem graves consequências. Então, a gente tem que fazer uma intervenção precoce. Essa intervenção precoce é um suporte com psicoterapia, mais medicação, e que a melhora sintomática, né, não é igual ao desligamento dessa resposta inflamatória. Aparentemente, isso se persiste e existe um dano, que é, por exemplo, esse processo de encurtamento dos telômeros. Os estudos, então, têm que ser feitos, talvez, para confirmar se existe esse processo, quais seriam intervenções que possam agir dentro dessa, desligando esse sistema de envelhecimento, de inflamação relacionados a essa divisão celular, né? Como que nós conseguiríamos lidar com esse cluster, e parece que é isso, talvez isso seja comum a outras patologias, como bipolar, como o quadro esquizofrênico, que também existe esse envelhecimento, essa neuroprogressão, e a gente sabe que os nossos pacientes têm uma sobrevida muito reduzida, talvez sejam dicas, né, que sejam caminhos que a gente deva prosseguir aí na nossa pesquisa. Então, era isso que eu queria falar, e agradeço. Aqui está a equipe do projeto temático, né, todos que participaram desse projeto temático. Obrigado, é isso. Obrigado, Marcelo. Excelente apresentação, né, com vários dados. Eu acho que o que é mais importante ainda, com resultados de pesquisa, né, realizados pelo grupo, acho que realmente muito rico, né? É uma questão muito particular do Brasil, né? É muito provável que a frequência de estupro e violência doméstica ela seja muito mais alta no Brasil
Brasil do que vários outros países, né? Tem alguns países da América Latina que também enfrentam esse problema, né? Como o México e outros países. E é uma situação realmente muito particular, porque ela pode tirar a vida da pessoa, né, praticamente. Né? A ferida que ela deixa em algumas dessas pessoas é uma ferida que vai causar uma incapacitação muito grande na vida adulta. Né? Muito importante continuar o segmento. Né? Apesar do tratamento, nós observamos que há aí uma ferida bioquímica, né, uma ferida estrutural, né, neuropsicológica, e que nem todos vão se recuperar, nem todas vão se recuperar totalmente. Né? Existe também alguns dados sobre estupro entre os meninos também, mas é muito menos frequente, né? E também a gente sabe que isso não acontece só no Brasil, não só na América Latina, mas países como a China, a Índia também têm esses problemas. Né? E o fundamental, o que seria mais rico realmente, era nós tentarmos buscar formas de prevenção, né? Que realmente entra aí a questão do machismo muito forte na nossa cultura, né? A dominação sobre a mulher. Então, aí nós, como sociedade, nós vamos ter que melhorar muito nessa área, né? Para superar esses problemas. Estamos abertos a comentários, inscrições, podem levantar a mão. Salvador. Queria parabenizar, muito interessante, principalmente essa característica de observar resultados objetivos, concretos, mensuráveis, né? E que vão construindo gradualmente essa conexão, essa superação dessa cisão mente-corpo. Esses conhecimentos vão construindo lenta mas gradualmente uma integração dessas coisas. Esse nosso dualismo cultural cartesiano está sendo agora tratado desta forma através da neurociência. Acho isso muito importante porque vai nos possibilitar um entendimento, uma ajuda aos nossos pacientes muito melhor do que o modelo tradicional, que fez sentido na sua época, mas já ficou velho. Mas eu queria perguntar, se não seria interessante fazer um mapeamento epigenômico, uma verificação das metilações, dos níveis de metilações dos genes? Isso não estaria podendo detectar alterações significativas também nesses casos? Então, isso foi feito, né? Isso faz parte do doutorado da Carolina, né? Mas a gente não achou alterações. O que a gente pesquisou com os sintomas, com a parte clínica. O próximo passo, que agora ainda estão avaliando, Salvador, é cruzando os dados, por exemplo, da parte hormonal e inflamatória com a genética. Então, essa fase que nós estamos é de pegar a parte genética, de imagem inflamatória e começar a fazer esse cruzamento. Os dados que nós temos tem da metilação, mas não teve resultado positivo, né, com os dados clínicos. Outra coisa que eu queria comentar, do ponto de vista psicodinâmico, uma hipótese a ser possivelmente estudada seria se terapias de mais longo prazo, em que as memórias traumáticas pudessem ir sendo gradualmente, cuidadosamente resgatadas e elaboradas, se esse tratamento a mais longo prazo poderia alterar essas alterações inflamatórias
e se mostraram resistentes a essas terapias breves e ao tratamento medicamentoso, a nível de hipóteses a serem pesquisadas em outros trabalhos. Eu acho que isso é importante porque a gente teve uma melhora sintomática significativa, né, e funcional, né? Eu mesmo acompanhei algumas meninas e assim elas melhoravam bastante, voltavam a trabalhar. Algumas tinham uma reviravolta na vida de vou estudar, vou mudar a faculdade, né? Mas essa marca, né, como o Jair colocou, isso continuou, né? Isso é invisível, mas isso de alguma forma tem repercussões no futuro, né, dessas pessoas. Vão desenvolver mais doenças, infarto, diabetes. Então, o que a gente pode fazer? Acho que esse é um caminho que você está falando, né? Acho que teria que pensar, né, além do que a gente faz. Estamos abertos. Perguntas? Pode levantar a mão ou mandar no chat as perguntas. A verdade, trabalhar com esse tema, né, foi um tema que é pesado, né? Quando fala, nossa, esse tema é pesado, mas ao mesmo tempo a resposta, né, que você tem das pacientes é muito gratificante, né? Você vê que você consegue ajudar muito, né? Elas chegam muito desconfiadas, né? Com medo às vezes de ser atendida por um médico, por um homem, mas elas vão melhorando, né? Então a ajuda é importantíssima, né? Acho que são pessoas desconfiadas do ser humano, né? Acho que o ser humano, né, para elas assim, passa a ser o inimigo, né? Então de um resgate dessa sensação de que existem pessoas que são do bem, que querem o bem, né? Acho que isso talvez tenha a ver com o que o Jair falou, né? Acho que em termos de sociedade, talvez a gente tenha que evoluir, né? Aí nesse sentido de igualdade, né? Professor Miguel, por favor. Antes de mais nada, Marcelo, parabéns pela apresentação e realmente eu tenho acompanhado tua carreira há muitas décadas, né? E você é de uma didática exemplar. Acho que foi uma aula realmente, não apenas do ponto de vista do conteúdo, em termos do que você apresentou de resultados do projeto temático que vocês estão conduzindo, financiado pela FAPESP, né? Mas acho também, do ponto de vista da postura, da atitude, da didática, que eu acho que para uma reunião como essa, onde a gente tem tantos jovens, né, residentes, pós-graduandos, creio eu que é de uma função, do ponto de vista de ensino, absolutamente fundamental. Eu confesso aqui a minha distância dessas atividades de pesquisa mais neurocientíficas, vamos dizer assim, são questões que eu acompanho, mas na qual eu não mergulho com profundidade e talvez eu tenha assim uma certa dificuldade do ponto de vista de poder estar questionando ou fazendo perguntas brilhantes a respeito da questão genética, dos processos inflamatórios relacionados à depressão e ao próprio estresse pós-traumático, enfim, todas essas questões, a própria revisão da psicopatologia que você coloca aí, eventualmente estimulada pelo ARDOC, que é um instrumento totalmente baseado em domínios que são domínios das neurociências, né? São coisas que, sinceramente, estão bastante distantes da psiquiatria que eu aprendi, da psiquiatria que eu pratico, ainda que eu tenha permanecido na universidade durante esses anos todos, um pouco que acompanhando isso tudo, confesso que nunca foi uma área que me atraiu.
de maneira muito grande. Eu entendo perfeitamente que, dentre as atividades que o PROVE desenvolve, essa é uma delas, essa é uma faceta das atividades que o PROVE desenvolve, no caso específico aqui, particularmente com vítimas de estupro, né? Mas eu gostaria, talvez, aqui de comentar algumas questões muito rapidamente, que eu entendo que, com relação a essa questão do estupro, são igualmente importantes, né? Começando por um dos slides que você apresentou, quando você cita aquela situação de estupros em série que foram, de alguma forma, cometidos num determinado momento e que ganhou disseminação internacional, né? Aonde na foto a gente vê no fundo um céu muito azul e muito bonito, uma das favelas brasileiras, né? O que passa uma imagem, né, da questão do estupro e eventualmente de outras formas de violência como relacionados à classe socioeconômica mais desfavorecidas, né? São questões como essas que, de alguma forma, às vezes vale a pena a gente poder tá ressaltando, né? Porque eu vejo na questão especificamente do estupro uma violência contra a mulher especificamente, né? Aonde ela é colocada como algo que possivelmente vale menos do que um objeto, né? Acho isso de uma gravidade para a nossa cultura e para a nossa sociedade e, nesse sentido, eu partilho do seu comentário de que a questão do estupro é um problema mundial, não é um problema específico do Brasil. Acho que talvez a Índia, hoje em dia, seja aquela que ganha mais noticiário internacional com isso, mas nós não ficamos nem um pouco atrás. E nem é uma situação que se restringe realmente a acontecimentos em classes sociais mais desfavorecidas, né? Você, como uma pessoa que foi fundador e durante muito tempo coordenou o PROVE, certamente ficou bastante conhecido pelo trabalho que você desenvolve com transtorno de estresse pós-traumático. Na sua atividade de clínica privada, creio eu que muito possivelmente você vê vítimas de estupro, mulheres vítimas de estupro pertencentes a outras classes sociais, aonde eu imagino, né, que os dados que de alguma forma são apresentados não devam ser em nada diferentes do que são relatados, por exemplo, nas nossas pacientes que são usuárias de SUS, que muitas vezes sequer têm um seguro-saúde ou um plano de saúde e que acabam muitas vezes chegando até o PROVE, né? Eu vou pegar dois exemplos recentes, eles estão aí todos os dias, né? Desse ataque que se faz à mulher como um ser humano, né? O primeiro deles, a atitude do presidente da Turquia, o Erdogan, quando recebeu duas lideranças essa semana da Comunidade Europeia, uma que preside a Comunidade Europeia, outra que preside o Conselho Europeu, e teve a absoluta, eu vou chamar de descortesia, sendo bastante bondoso, de colocar o homem que coordenava uma dessas coisas sentado ao lado dele, ao lado das bandeiras, e deixou a mulher que coordenava num nível de importância absolutamente semelhante ao do homem, em pé na sala, até que ela pudesse eventualmente sentar num sofá mais distante. E a Folha, se eu não me engano, de uma maneira, a Folha de São Paulo, de uma maneira muito boa, né? Publicou uma fotografia antiga do mesmo Erdogan recebendo estas mesmas autoridades em outros tempos, que eram dois homens, não era um homem e uma mulher, aonde ele buscou, de alguma forma, dar um assento igualitário para os homens, coisa que ele não fez agora com relação a uma líder mulher, né?
acho que isso revela muito, não só do machismo, que a gente sabe que já é conhecido, do Erdogan e vários outros líderes mundiais, né? Donald Trump, Vladimir Putin, Jair Bolsonaro e outros menos votados, né? E que eu acho que é um motivo realmente, como você colocou aí, não apenas o estupro nos envergonha, mas a maneira como as mulheres são tratadas nos envergonha muito, né? E o outro exemplo, ainda fresco dessa semana, foi mais uma das colocações graciosas do nosso queridíssimo deputado federal Eduardo Bolsonaro, se referindo às mulheres da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados como aquelas pessoas portadoras de vaginas aqui da CCJ, e publicou isso no Twitter. É uma situação onde a gente se envergonha a cada dia, né, de pessoas com as quais, de alguma forma, a gente é obrigado a entrar em contato, seja através da imprensa, seja através de outras formas de mídia, né? E que eu acho que são o pano de fundo para isso que, de alguma maneira, você se dispôs a estudar, de alguma forma, atender quando você montou o PROVE, né? E que tem, nesses desvarios, né, contra as pessoas, as mulheres, fundamentalmente, né, que acabam se refletindo em situações tão graves e pesarosas como a questão do estupro. O temático que você apresentou é um temático que, de alguma maneira, busca, mais do que qualquer outra coisa, da medida em que o fulcro central dele é um ensaio clínico, né, lidar com as consequências disso, né? Mas, igualmente importante é o que é que nós, enquanto universidade, podemos fazer do ponto de vista de contribuir para que essas coisas não aconteçam ou que sejam reduzidas drasticamente em relação aos números que a gente tem. Então, um pouco colocando para você uma pergunta, e me desculpe eu todos pelo fato de eu estar falando tanto, mas estava meio um silêncio aí, eu me senti na obrigação, vamos dizer assim, de contribuir para a gente poder continuar nesse debate. Então, fugindo um pouquinho do cerne da sua apresentação, Marcelo, eu queria que você pudesse comentar um pouco a respeito das outras atividades que o PROVE desenvolve, paralelamente a essas mais de natureza neurocientífica, do ponto de vista dessas questões que estão por trás da violência contra a mulher. Tá? Então, eu gostaria dos seus comentários. Muito obrigado e desculpe mais uma vez pela extensão da fala. Olha, eu concordo com tudo que você falou, né? Acho que é uma questão que vai além das classes mais desfavorecidas economicamente, né? Acho que aquela foto é a foto da revista que publicou, né? Então, uma revista internacional, né? Mas o fato aconteceu numa favela do Rio de Janeiro, né? Aquele estupro coletivo. Então, acho que talvez essa associação. Mas a gente vê, acredito que a maior parte dos colegas, histórias em todas as classes e todos os níveis sociais de abuso sexual e de estupro, né? Isso acontece e também em crianças, né? Mas que ficam escondidos, são subliminares, são muito não ditos, né? O PROVE tem uma ideia desde o início de fazer ações fora da faculdade, né? Extramuros, né? Então a gente fez estudos com meninos de rua no Capão Redondo. A gente trabalha já há alguns anos em escolas com diminuição da violência escolar, né? Então a gente tem um trabalho que é feito com um grupo que trabalha com ideias do FONAN, de teoria da mente. Então trabalho com escolas públicas na região do Capão Redondo, do Campo Limpo Paulista. A gente fez trabalhos também nos morros do Rio de Janeiro, com a Cruz Vermelha Internacional, com os agentes de saúde, pessoal que trabalhava nas favelas e tinham medo, né, naquela época. A gente fez um trabalho também no Congo, né, quando foi a Paula Orsi e a Camilinha fazer um treinamento para
pessoas da Cruz Vermelha que atendiam, e lá o estupro é endêmico, né? Então são muito mais graves do que aqui. Então sempre teve uma preocupação desse trabalho social, né? E as pessoas que estão dentro do PROVE têm essa característica. A gente também trabalha outros tipos de violência, né? Especificamente contra a mulher. No início a gente não tinha esse perfil, né? Essa paciente hoje em dia é uma das tipos de violência mais comuns que nós temos, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta aqui. Marcelo, posso ajudar? Pode. Respondendo um pouco o Miguel, eu participo desse projeto de intervenção nas escolas, do PAP. Então, a gente faz anualmente essa intervenção nas escolas selecionadas, pré-selecionadas do Capão Redondo, visando prevenção e promoção de saúde. Então, esse projeto ele continua acontecendo, tem 6 anos que ele acontece. O ano passado foi exclusivamente online que a gente fez essa capacitação com os professores em prevenção de violência. A gente passa para eles também manejos, né, de estratégias de resiliência que a gente adaptou do Peter Fonagy, e a gente faz primeiro uma capacitação dos voluntários no primeiro semestre, e no segundo semestre a gente faz a capacitação nas escolas pré-selecionadas com os professores ao longo do segundo semestre, com resultados bem interessantes. Tem uma pergunta do Marcel Aristides. Existe uma diferença na evolução dos diagnósticos das vítimas que contam com uma rede de proteção familiar das que não têm, sabendo que na maioria dos casos o agressor é alguém próximo à família? Deu para entender, Feijão? Deu. Então, existe, isso é fundamental, né, o suporte, né, familiar e social, né, que a pessoa teria, né, e acho que é dentro dessa pergunta, da colocação do Miguel, acho que nós temos pouco, né, suporte social, mas a família ela é bem importante. Tem muitas meninas em que vêm de famílias muito rígidas na questão religiosa, que acaba vendo o estupro como uma coisa que a pessoa se colocou, né, nessa situação de ter o sexo, e então acaba não tendo suporte, e às vezes até o contrário, né, tem uma exclusão, e essas pessoas vão muito pior, né? Então existem essas evidências muito importantes que o suporte e o acolhimento é fundamental na evolução dessas pessoas, né? Feijão, qual que era a faixa etária dessas meninas, hein? A idade média do grupo, 24. A mais eram velha mais velhas. Tem um subgrupo de adolescentes. A gente tem 40 adolescentes. A média são 15 anos. É um subgrupo. Qual é a idade mínima? 14. A gente fez estudos separados, o grupo de adolescentes e o grupo de adultas. E a gravidade do trauma em si, do tipo de estupro, vocês chegaram a fazer esse dimensionamento em termos a gente fez só o estupro com uma tentativa de relação sexual, então não de ofensas, ameaças, não. Então teve necessariamente que ter tido a tentativa, pelo menos, de uma relação sexual. Então é considerado muito grave, né? Então, o estupro é muito grave. E o trauma complexo, Feijó? A perpetuação, né? O fato, muitas vezes, não é, por exemplo, entre pai e filhas, de ter uma continuidade, ou questões de cativeiro, não é? Como é que houve essa distribuição? A gente acabou não incluindo esses pacientes porque a gente colocou como um critério de inclusão que o estupro tenha acontecido no máximo há 6 meses, porque a gente queria ver casos agudos, né? Então essas pacientes não foram incluídas, que seriam os casos complexos, que são uma sintomatologia completamente diferente, né? Tem muitos sintomas parecidos com alteração de personalidade.
Então, a gente não incluiu essas pacientes. Tem uma pergunta da Estela Nabuco, depois eu volto para o Salvador. A Estela, pode fazer a pergunta, Estela, aí eu volto para o Salvador. Bom dia, todo mundo. Estou sem câmera, desculpa, mas eu vou falar aqui, né? Eu sou psicóloga e minha pergunta, na verdade, é mais no âmbito pessoal, assim, né? Como mulher, esse assunto indigna a gente, né? Muito. Mas, assim, eu queria saber sobre você, né? Como homem que teve contato com todas essas vítimas, né? Se isso mudou de alguma forma a sua prática, né? E se fez você ter atenção a outras questões, assim, que antes você não tinha, sabe? Acho que, às vezes, o que a gente pesquisa acaba mudando a gente, né? E esse assunto, principalmente, eu queria saber, assim, na sua visão como homem, né? E também como profissional, o que isso mudou. Eu acho que trabalhar com esse tema e com essas meninas, assim, criou essa indignação, né? Com essa violência e com a forma como essas pessoas não são tratadas, e a maior parte nem é relatado, né? Então, é uma questão de indignação e de tentar fazer com que haja uma mudança, né, nessa percepção, né? Então, de divulgação, né, no trato, né, com as pacientes. Eu acho que talvez de fazer mais perguntas de uma maneira mais sutil, porque algumas têm muita dificuldade de fazer essa declaração, né, de que houve uma violência sexual na infância, num momento certo. Acho que talvez de ficar mais atento, porque muitas vezes isso não é ela nem traz a paciente, né, essa queixa. Então, com certeza mudou muito, né, a minha atitude com relação a essa violência de gênero que tem no Brasil. Salvador, depois eu estou inscrito. No terreno das especulações referentes à evolução, o processo evolutivo, né? Essas questões filogenéticas que a gente intui, ou sabe, ou percebe que tem uma conexão com tudo isso, com a violência, não é? Com essas questões. Queria lembrar que existe um fenômeno observado da neotenia, chamado neotenia. É uma curiosa observação de que o feto de um chimpanzé se parece mais com um ser humano adulto do que com um chimpanzé adulto. Então, esse é o fenômeno da neotenia. A hipótese é de que o ser humano sofreu um processo de fetalização, de que para se desenvolver a sua inteligência e a sua sensibilidade e uma série de características que o diferenciam dos animais, diferenciam de uma certa forma do chimpanzé, foi preciso essa imaturidade do corpo e do cérebro para possibilitar um aprendizado muito mais prolongado durante a vida, semelhante ao grande aprendizado que ocorre durante o período infantil dos animais. O homem seria um animal não desenvolvido, não plenamente desenvolvido, em processo de desenvolvimento muito mais prolongado. Nesse sentido, a violência que não é só contra as... Existem violências, parecem próximas dessa violência contra a mulher. A violência contra os mais fracos, contra os diferentes, a violência contra a democracia, contra a cultura. Existia um general fascista que dizia: cada vez que eu ouço falar em cultura, eu sinto vontade de sacar a minha arma. Então, são coisas próximas, familiares, fazem parte da mesma família de violência. A hipótese especulativa é de que esse desenvolvimento humano, nessa direção cultural,
de sensibilidade e de aprendizado é um fardo, é uma responsabilidade que nós adquirimos e que provocaria a reação do nosso lado primitivo e violento e agressivo, querendo acabar com isso. A mulher, num certo sentido, ela é mais evoluída do que o homem. Ela é mais sensível. A gente está vendo que talvez todo esse período de subjugação da mulher tenha sido uma espécie de machismo para negar ou atrapalhar o fato de que a mulher, em muitos aspectos, é mais evoluída do que o homem. São questões evolutivas interessantes de serem pensadas. Acho que é mais um comentário, né? Você quer comentar, Feijó? Eu tenho uma pergunta para te fazer, uma sugestão. Uhum. Vai ficar mais um comentário mesmo, né, do Salvador. Feijó, o que você falaria para os residentes, para os jovens que atendem um caso de estupro no consultório? O que o jovem deve fazer? O que o médico deve, o que o psiquiatra, quais as principais condutas, não é? Quais os procedimentos, como que deveria agir numa situação como essa, como abordar e como tratar? Eu acho que a primeira questão é que essa pessoa que vem procurar, né, ela está muito fragilizada e muito desconfiada do ser humano, inclusive do próprio médico, do psicólogo que estiver ali atendendo no primeiro momento. Então, é um momento em que você tem que ser muito delicado com essa pessoa, muito sutil, uma aproximação com cuidado, né, para não fazer com que esse estado de alerta dela faça com que ela vá embora dali, porque ela está precisando muito desse cuidado. E acho que também ele vai levar a essa sensação de raiva na pessoa que está vendo, né, uma pessoa que foi violentada, né? Então ela vai mexer muito com a emoção, né? Vai ter raiva, vai ter vontade de não ver, então é difícil. Então acho que ter um controle das emoções do profissional para que isso não interfira nessa abordagem que tem que ser muito cuidadosa. Então saber que isso vai mexer com você, né? E que estar emocionalmente abalado ou mexido pela situação vai interferir na sua abordagem, até mesmo no próprio raciocínio. A gente, essa semana, discutiu um caso que, mesmo no PROV, né, teve uma série de erros na condução do quadro, porque a história era tão escabrosa que a tentativa era que então trocava o remédio a toda hora, dava mais um remédio, porque você fica querendo ajudar tanto que você até se atrapalha nisso. Então, acho que talvez essa seja a orientação que eu daria, né? Lidar com as suas emoções e saber que aquela pessoa precisa ser cuidada com muito, muito carinho, muito cuidadosamente. Introdução de psicofármacos. Como é que o que você recomendaria? Se ela vem já num período que já tem um estresse pós-traumático, aí a conduta é para o estresse pós-traumático. São os inibidores seletivos de recaptação. As doses são doses mais elevadas, né? São doses que vão funcionar. Lógico que você vai introduzir isso aos poucos, pela questão dos efeitos colaterais iniciais. E nesses casos muito graves, que geralmente tem muitos sintomas dissociativos associados, a gente costuma medicar com um antipsicótico. Eu prefiro os atípicos também pela questão dos efeitos colaterais, são menores do que os típicos, né? Então, geralmente, você deve medicar, porque é uma paciente com um sofrimento muito grande e você vai proteger esse organismo dessa reação exagerada que ela está tendo. Feijó. Peraí. Acho que vale a pena, Feijó, você comentar a questão de benzodiazepina. Isso, perfeito. Isso que eu queria comentar. Sim.
Eu sempre faço essa pergunta para o Feijó, porque os residentes mudam, e acho que é importante retomar isso que o Miguel falou. Sim. Então, no agudo, né, nos primeiros dias, né, que a pessoa passou por isso, o uso de benzodiazepínico tem já reconhecidamente um efeito danoso, né? Você aumenta a chance de desenvolvimento de estresse pós-traumático, provavelmente ligado você perturba essa reação fisiológica que o indivíduo teria para tentar elaborar essa situação. Então, não usar os benzodiazepínicos e também não ficar logo no começo estimulando ou que a pessoa fale sobre o trauma. Então, ali você não deve ficar cutucando. Aquele momento é um momento de cuidar, de suporte, de acolhimento, de cuidado. Não cutucar a ferida, porque isso também vai fazer com que a evolução seja pior. Muito bem. Eu acho que era isso exatamente que eu gostaria que você passasse, né, para os residentes, né, para as pessoas que vão atender esses casos. Bem, pessoal, nós estamos no horário, né? Agradecer muito a apresentação do Feijó, uma apresentação de livre docente, né? Uma aula com muitos dados, né? Com uma apresentação, o Miguel já chamou a atenção disso, né? Nós conhecemos a didática. Então, realmente é um prazer enorme tê-lo aqui, não só no time do departamento, mas também podendo disseminar os seus conhecimentos através das nossas reuniões. Então, agradeço de todos, agradeço muito a aula que o professor Feijó nos deu e boa semana para todos. A semana que vem teremos a oportunidade em uma reunião clínica. Tchau, pessoal. Se cuidem, muito cuidado. Vamos em frente. Um abração. Obrigado, boa semana. Tchau. Tchau. Abraço. Parabéns. Tchau.